Gustavo Segré, chegando para conversar comigo. Segré, me atrevi em falar da tua Argentina aqui, né? E quero saber se fui aprovado, né, nessa fala que fiz com relação à decisão tomada pelo eleito Javier Milei, que escolhe Patrícia Bullrich para ministra da Segurança, que vai a El Salvador, traz a experiência vitoriosa de Bukele, aplica na Argentina com resultados práticos e comprovados. Cometi alguma gafe, algum deslize, meu professor Gustavo Segré? Boa tarde, irmão querido. Meu amigo Alexandre, não cometeu nenhuma gafe, ao contrário, eu estava atrasado, tive algumas reuniões e não consegui acompanhar a programação da Auriverde, então sabe quando você coloca aquela argilha que vai em uma velocidade um pouco mais rápida para tentar recuperar o tempo perdido, mas a tua fala foi perfeita, inclusive tem mais informação sobre isso. Patrícia Bullrich já tinha sido ministra da Segurança do governo Macri, com muito bom resultado, combatendo ao narcotráfico. Para você ter uma ideia, tem uma cidade paralela com Rio de Janeiro, poderíamos dar o exemplo, se bem que, lamentavelmente, o Brasil tem mais de uma, que chama Rosário, na cidade de Santa Fé. Rosário era uma cidade tomada pelo narcotráfico. Você não conseguia sair à noite, tinha sicários, pessoas que você pagava 10.000 pesos e matavam qualquer um. Assim, era um delivery de assassino. Só faltava ter um aplicativo, mas era uma organização, realmente uma cidade tomada pelo narcotráfico. Quando assume de novo, depois do governo peronista, Patrícia Bullrich foi candidata a presidente, perde com Milei. Milei convida ela para se integrar ao projeto, apoia Milei na segunda volta, e ela, junto com Luiz Petri, foram ministro da Justiça e ministro da Defesa, Luiz Petri, e ministro da Segurança, Patrícia Bullrich. E Patrícia Bullrich hoje, depois de ter feito uma limpa em Rosário, falei ontem com amigos que moram e me falou, Gustavo, a gente consegue andar pela rua às 9 horas da noite, não tem problema mais. Acabou o narcotráfico. E como foi? Decretaram que eram combates necessários, mandaram a força de segurança, seria um equivalente ao GLO na cidade de Rosário, e narcotraficante que aparecia com arma, a polícia atirava, depois perguntava, não tem nenhuma necessidade de ter ninguém armado apontando para a polícia. É a metodologia de tolerância zero que o Bukele implementou. E ontem, justo participei de uma entrevista em que Luiz Petri, que é ministro da Defesa e deputado ganhador pela cidade de Mendoza para o novo Congresso, ele falou que estão reforçando a exército e aeronáutica nas fronteiras com o Brasil para evitar que algum narcotraficante possa ingressar ao Brasil, à Argentina. Para ser mais específicos, estão reforçando a fronteira de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, com Bernardo de Irigoyen, na província de Misiones. Mas é uma quantidade muito expressiva de efetivos, tanto do Exército quanto da Marinha. E isso por quê? Porque é a função do Exército e da Marinha, cuidar as fronteiras. E eles estão determinados a combater o narcotráfico. A fala da Auriverde foi perfeita, decretaram que são organizações terroristas, sim. E ontem conversei com pessoas do governo e dizem que se o Brasil decretasse a mesma coisa, eles poderiam compartilhar informações de inteligência vinculada com o narcotráfico e com o terrorismo. Hoje não podem, porque não tem como compartilhar informação quando um país determina que uma organização criminosa é terrorista, Argentina, com outro país que não faz a mesma coisa, Brasil. Agora, Segré, um pouco antes, eu não sei se você chegou a assistir esse ponto, nós fizemos um momento flashback e recuperamos uma matéria de 21 de outubro de 2021, quando uma operação da Polícia Federal prendeu Isaac Alcolumbre, primo de Davi Alcolumbre, por tráfico internacional de drogas. Já naquela investigação da Polícia Federal de Anderson Torres, apurava a relação da Colômbia e da Venezuela
nessa operação, veja, já tinha isso na investigação, que é tudo que Trump está tentando combater agora, utilizando do maior destroyer, do maior submarino nuclear, do maior porta-aviões, ou seja, o tamanho dessa força utilizada por Trump para combater o que a Polícia Federal do Brasil já apurava, investigava e prendia, primo do Alcolumbre, em 2021. O que mostra o seguinte: este governo Lula, o governo que aí está absolutamente desalinhado com o que vive a América do Sul no combate a essas facções, a esses grupos terroristas, não é, Segré? Sim, claro. Mas as máscaras estão caindo. Ontem foi, mas eu estava rindo que nem a live sozinho do Cardoso. Quando o ministro Lewandowski disse, ninguém avisou a Polícia Federal, e André Rodrigues do lado disse, não, nós fomos avisados sim, mas a gente optou por não fazer nada. A cara do Lewandowski tentando explicar o inexplicável era maravilhoso. E aí você observa que, por que não foi dado o apoio para o Castro? Porque é uma questão eleitoral. Se o governo resolve uma parada de segurança no Rio de Janeiro, isso pode dar, sem dúvida nenhuma, votos a um opositor, a Cláudio Castro. E qual é a melhor forma de tirar que esse eleitor possa escolher por Cláudio Castro? Agora vamos tentar que o TSE declare o Cláudio Castro inelegível. É característico da esquerda. Eu acho que as eleições servem para esse tipo de coisas. Se a população, inclusive das comunidades, não está de acordo com o que o Cláudio Castro fez ontem, vai votar no opositor. Se vota em Cláudio Castro, é que está de acordo com isso. Deixa o povo escolher pelo menos uma vez. Já tiraram o Bolsonaro, agora querem tirar o Cláudio Castro. Daqui a pouco não vamos ter eleição. Vai ser Lula ou a esquerda contra ninguém. O ar, o vento. Então aí com certeza eles vão ganhar. Mas eu fico muito contrariado com essas organizações de direitos humanos. E eu fiz uma conta, Pitoli. No ano passado, essas são informações oficiais, morreram assassinados no Brasil 44.127 pessoas. Dá um promédio de 121 por dia. Não são humanos essas pessoas? Porque eu não vi direitos humanos reclamando dessa situação. Os 4 policiais não têm família para se solidarizar com eles também? Segré, então vou contribuir com esse número. Desses que você trouxe, 703 mortes na cidade do Rio. Então, e aí? Cadê o direito? Porque agora estão pedindo as câmaras corporais. Eu não compactuo com violência policial fora da lei. Não compactuo. Não é para pegar o revólver, a pistola, sei lá, o fuzil e atirar nas pessoas. Mas você vê que tem malandragem. Nessa fila, e eu estou dando entrevista a cada meia hora na Argentina para explicar, porque, claro, aparece uma fila no meio de uma rua com sei lá quantos corpos. Isso aí são inocentes que foram assassinados pelo policial. Por que que, aí perguntei, por que que estão de cueca? O pessoal não usa roupa? Sai de cueca? Por que que está todo mundo de cueca? E a explicação é simples. Eles estavam com uniformes de guerrilha, e se eles deixavam o uniforme de guerrilha com um corpo jogado na rua, era um guerrilheiro que tinha sido morto enfrentando o policial. Mas quando é uma pessoa que está de cueca, fala, cara, olha só, mataram o coitado. Então, quando você, piloto de carro, assume a possibilidade de que vai bater em alguma corrida. Quando alguém é narcotraficante, assume o risco de que vai levar uma bala em algum momento. Se não, escolhe outra coisa. Mas eu fico realmente, eu espero que o eleitor brasileiro se toque que está sendo uma narrativa atrás da outra e que não cola mais com nada. Decreta a GLO, coloca os blindados da Marinha para entrar nesses lugares e aproveita a situação e ganha inclusive apoio popular. Com certeza o governo federal ganharia apoio popular. Mas não, porque se vai contra o narcotráfico, e aí, como é que fica? Então, é uma situação desleal. A justiça pediu agora as câmaras corporais. Maravilhoso, perfeito, faz parte do jogo. Eu propunha ontem, estava no programa do Pavinato, eu propunha 2 coisas simples. Todo deputado e senador, ministro, secretário, o presidente, vice-presidente, vão colocar câmaras corporais 24 horas por dia também, assim a gente vai acompanhando o que eles fazem. E deputados e senadores e pessoas que trabalham para o governo, que têm a caneta na mão,
teria que fazer algum exame toxicológico. Porque se o cara usa droga, está dependendo de um narco que vende para ele, de um traficante que vende para ele. Como fica essa relação? Se um Perfeito. caminhoneiro tem que colocar, um caminhoneiro tem que colocar um teste de uso de drogas para justificar que não está usando. Caminhoneiro. Imagina um deputado, um senador, um vereador, pô, teste de toxicologia para todo mundo. Perfeito, Segré. Segré, e outra, diante de todas as declarações de Lula, do silêncio, ele só publicou algo ontem à noite, ou seja, mais de 24 horas depois. Todo esse silêncio numa contenção de danos, a publicação para mim tem esse sentido do Lula, mostra que de fato de que lado está o governo. Ontem uma das tags mais bem ranqueadas no X dava lá, presidente dos traficantes. Lógico, mas a fala dele teve, além de ser um desastre do ponto de vista do discurso, um desastre em ponto de vista do timing, porque 3 dias depois que o presidente fala que o narcotraficante é vítima do usuário consumidor, aparece essa situação no Rio de Janeiro. O timing foi muito ruim para o presidente. Mas eu tenho certeza e converso, tenho pessoas que convivem comigo, pessoas que trabalham na minha empresa, que moram em alguns momentos nas comunidades, e eles dizem, a gente é refém disso. O Estado não participa. Eu não tenho a quem reclamar. Se eu reclamo, ou apanho ou sou morto. Cadê os direitos humanos dessas pessoas, então? Por que só aplicam quando bandidos morrem? E, de novo, se tem inocentes que foram executados por policiais, a justiça deve intervir. Excessos não. Ninguém quer excessos. Ninguém quer policial saindo matando. Aí me falava, não, mas a polícia, na Argentina, fala, mas a polícia tem uma letalidade muito grande. A ONU está reclamando. A ONU é um carimbo que não presta para porcaria nenhuma, mas se quiser combater a letalidade da polícia, em lugar de lembrar todos do derrite de São Paulo, por que não lembram do cara que nem sei como se chama, da Bahia, que é a polícia mais letal do Brasil, longe, longe. Wember, me parece, Werneck, uma coisa assim. Ninguém sabe como é secretário, mas a polícia baiana é a polícia mais letal. Mesmo assim, não consegue controlar absolutamente nada. Mas eu tenho fé que essas coisas vão permitir que o eleitor pense um pouquinho melhor na próxima vez. E, por favor, participe. Ó, aqueles que estão nos ouvindo, eu estou tramitando cidadania porque um voto a mais é um voto a mais. Eu quero votar. Eu quero colocar o meu voto para tirar a esquerda. Então, se eu que não tenho nada a ver, estou tramitando cidadania para ter um voto, você que é eleitor brasileiro, por favor, tire a bunda do sofá no dia das eleições e vai. Vota quem quiser, mas se manifeste, pelo amor de Deus. Exatamente. Segré, e para amanhã, tudo certo para a palestra? Para amanhã, tudo certo. Não temos muita demanda, mas não tem problema. A gente vai fazer mesmo assim. É um público complicado, porque o jovem não quer saber disso, não. Mas eu vou filmar. Vamos gravar essa palestra. Já tem pedidos de muita gente, inclusive te agradeço publicamente, porque tem muita gente que pediu a palestra em função de ter ouvido o oferecimento na Uriverde. Estou à disposição. Estamos já com a agenda começando a marcar algumas coisas. Dia 6 de dezembro estarei em Teutônio, Rio Grande do Sul, 2 horas da tarde. Se você for da região, participa. E a ideia é fazer palestras de graça, em que o único custo é me levar. E uma pessoa deu uma ideia. Se tiver alguma cidade que não tem condições, a cidade, o Rotary, ou quem for que seja, ou escola, a gente faz campanhas para conseguir o dinheiro, e se não, eu pago do meu bolso, não tem problema nenhum. O importante é fazer a palestra em todo o Brasil para que a gente entenda que existe uma forma muito melhor de viver sem a dependência do Estado. E com a juventude sempre cuidando do nosso futuro, porque eles são o nosso futuro.